homem, quando ele veio se apresentar, né, que o apóstolo Fábio chamou ele lá em cima, né? Ele era um senhor, assim, já de idade, a esposa dele também, um casal muito humilde. E ele subiu e ele agradeceu a Deus por estar ali e por ser mais um dia que ele ia adquirir conhecimento e sabedoria diante de Deus, né? E ele falou assim, olha, quem conhece Jesus de verdade nunca se desvia dos seus caminhos. E aí o casal que os recebeu naquele tempo compartilhou que depois, assim, em conversa mais profunda, ele dizia assim: repare os judeus não abandonam aquilo que eles creem, porque eles começam a buscar aprender e eles não abandonam. Tanto que o judeu, mesmo depois de convertido, ele não abandona as práticas. Por quê? Porque ele entende, e aí, de forma mais profunda ainda, de que tudo vem de Deus e tudo começou na palavra de Deus e no conhecimento de Deus. Então eles se tornam judeus messiânicos, mas sem abandonar a prática, né? E este homem dizia assim, para que conhecesse e buscasse a conhecer, porque quanto mais você conhece Jesus, menos perigo você tem de abandonar os teus caminhos, porque você vai conhecer, você vai entender, e em Deus você vai adquirir sabedoria, ou seja, profundidade para estar nesse caminho. Então, o pastor Canizen tem nos ensinado nesses dias a respeito de Jesus, desde do anunciar, né, até a chegada do nascimento. E nós, nesse momento, estamos passando ali pela infância de Jesus, né? Jesus já nasceu, né? Você conhece bem o nascimento de Jesus. Nós somos um país de maior predominância cristã, né? Então, nós aprendíamos desde pequeno, né, sobre o nascimento de Jesus, né? Para quem veio de linha católica, né, e de algumas linhas mesmo evangélica, mas comemorava-se o Natal, né? Meu pai era muito católico. Nessa época íamos para Minas tinha lá muitas tradições, né, em volta do nascimento de Jesus, até o dia 6 de janeiro. Eu lembro que eu estava lá no início de janeiro e aí passava lá, né, o dia de Reis, essas coisas todas, né? Então, nós somos de um país aonde conhecemos Jesus desde criança, mas a partir do momento que começamos a conhecer a palavra, nos aprofundamos no Evangelho, nós começamos a entender quem é Jesus para nós. E isso tem um significado muito maior, porque quando entendemos quem é Jesus para nós, entendemos o motivo pelo qual ele veio, pelo qual ele viveu, ele morreu e porque ele voltará. Não acabou quando Jesus foi levado à cruz, e isso é o de maior importância, porque para mim, quando eu olhava Jesus ali morto, a sensação é Jesus acabou. E aí agora eu peço somente a Deus. Mas eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus e comecei a entender quem ele era e que ele estava vivo, aquilo começou, abriu a minha mente. E quando a minha mente se abriu e eu entendi, ali eu conheci o verdadeiro amor. Quando conhecemos a história de Jesus, entendemos o que é o verdadeiro amor. Isso gera uma mudança, uma revolução na nossa vida. Uma transformação Quando você aceitou Jesus, foi uma revolução. E se você não aceitou ainda, eu quero te dizer, quer viver uma revolução, aceite Jesus. Aceite Jesus. Tudo muda da noite para o dia em vários aspectos. Olha, em inúmeros, incontáveis. O seu jeito
de andar, de falar, de se vestir, de pensar, de agir, o seu comportamento, tudo muda. Muda até a maneira das pessoas te ver, né? Algumas passam a te ver até meio torto. Agora é crente. Pronto, só faltava essa. E aí, de repente, você começa a ver aquelas pessoas que te admiravam deixar de te admirar, né? Você tem até a sensação que umas que te amavam deixaram de te amar. Nossa, tudo porque eu aceitei Jesus. O que foi isso? Né? Ou seja, tudo muda, uma revolução enorme, né? Mas dentro dessa revolução tem salvação. E tem um amor verdadeiro. Então precisamos conhecer Jesus e seguir em conhecer. E o texto vai nos levar a ver que esse conhecimento que o pastor Carlos Henrique começou falando aqui, olha, eu buscava conhecer, eu buscava muito conhecimento, ele é professor de português, ele lia muito, ele conta, gente, tem uns livros lá da minha infância, meio complicado, que eu ignorava, já li, aí esse aqui, já li, aí surge o filme da Agatha Christie, já li. E aí quando ele vai contar, você pensa assim, mas ele lia quando ele tinha 30 anos. Não, porque aí eu penso, não lia mesmo, porque eu já era casado com ele, eu não via ele ler essas coisas. Ele lia na infância, ele falava que deixava de sair para jogar futebol, para ler, né? Ou seja, ele sempre foi, desde a sua infância, uma pessoa que buscou muito conhecimento. Ele vai assistir o vídeo, mas não era a minha intenção encher a bola dele. Mas tem assim, até você tem o seu cônjuge, tem coisas que você admira, né? E uma coisa de se admirar nele é a busca pelo conhecimento, né? E eu conheço um apóstolo que eu sei que ele estuda muito também. Já por ser de linha presbiteriana, buscava demais. E sempre buscou. E hoje ele é psicólogo, né? Então ele tem muito conhecimento. E aí o Carlos Henrique contou que eles estavam compartilhados num quarto, numa viagem, né? E aí esse apóstolo começou a explicar para o Carlos Henrique uma questão de linha da filosofia. E o Carlos Henrique começou a entrar no assunto com todo o nível de conhecimento e profundidade. E esse apóstolo virou e falou assim, mas você conhece isso? Ele, sim. Aí ele, meu Deus, eu não imaginava, porque não são muitas pessoas que conhecem essa linha. E aí ele falou, não, sim, eu conheço, e ainda explanou. Ou seja, impactou aquele apóstolo que busca por muito conhecimento, o Carlos Henrique conhecer de forma profunda aquela linha. E hoje nós vamos ler um texto onde Jesus, desde criança, já buscava a sabedoria, conhecimento e se aprofundar em Deus. Eu queria compartilhar com você um texto que está em Lucas 2 e nós vamos ler ele juntos no telão. Eu não vou ler na minha Bíblia, porque a minha Bíblia tem muitas partes em hebraico e aí vai acabar confundindo vocês. Nós vamos ler Lucas 2, a partir do versículo 41. Você pode ler na sua tradução, mas eu vou ler aqui na RA, que o Rubem vai colocar aqui para nós. Amém? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sendo que seus pais... Volta um pouquinho. Sendo que seus pais o soubessem. Sem que os seus pais o soubessem. 44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo
entre os parentes e os conhecidos na caravana, né? E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que os ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhes disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflito estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submissos. Sua mãe, porém, guardava essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Até aqui nos basta. Então, Jesus está ali naquele momento sentado diante dos doutores da lei, ou seja, homens cheios de conhecimento, e ele tem apenas 12 anos. E eu quero levar vocês a entender esse contexto. Ele tinha apenas 12 anos, mas na tradição judaica só começa-se a estudar a lei e tudo mais, né, a partir dos 13. Então, os doutores se maravilharam de ver que ele, apenas com 12 anos, já estava com tanto conhecimento. Verifiquei, por tradição, um pouco antes, anos antes, talvez uns 2 anos, antes de começar, né, a se cumprir os dias do Shabat, os 13 anos, eles já começam sim a frequentar o templo para se familiarizar. Por isso é muito importante trazer as crianças, porque não adianta depois elas já na adolescência você querer que elas estejam frequentando a igreja. Você precisa que ela comece a se familiarizar com o templo. Então ele sobe o Benjamim lá para a salinha, a linguagem que lhe é pregada é numa linguagem mais próxima a ele, mas ele já está se familiarizando com tudo isso. Ele sabe que este lugar é o melhor lugar para ele estar amanhã. Então, Jesus já estava ali, aqueles doutores olhando que era uma criança que estava apenas se familiarizando com tudo aquilo, mas ele estava ali já com muito conhecimento. E ele impacta aqueles homens. Esse cenário descrito por Lucas tem muita revelação. Porque Lucas, ele era um médico grego, né? E eu lembro muito bem que quando eu estava na faculdade, o professor ali começou a mostrar como que era esse cenário da época, para que Lucas escrevesse essa passagem. Lucas era grego, Lucas tinha um conhecimento e estudo de muito conteúdo filosófico, né? Fazia parte da realidade dele, né? Nós, hoje, temos muita influência grega, você sabe disso, né? A filosofia, a política, as Olimpíadas, né? Tudo isso, né? Os jogos, todos vêm daquela influência grega. E Lucas era grego. O que acontece naquele tempo aonde toda essa filosofia para os gregos tinha muito peso, e peso demais. E eu vou te dizer, nada diferente embaixo do sol. Porque naquela época acrescentava-se demais a filosofia, a ciência,
a política, vinha tudo isso muito para eles. Então eles disputavam quem conhecia mais, eles tinham que conhecer. E hoje hoje já anunciado por Salomão, nada novo embaixo do sol. Olha o que está escrito em Eclesiastes 1, versículo 9. O que se foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Hoje nós estamos, gente, dentro dessa realidade, tem algo de novo? Se você não busca conhecimento e você vai dar a sua opinião, aquele que pensa contrário a você, o que eles falam? Você fala assim porque você não tem conhecimento. Eu estudei, eu sei. Ouvi isso do meu vizinho, que ele estudou, mas a gente não buscou conhecimento, então não tinha como discutir com ele. E isso é uma forma muito fácil de encerrar uma discussão. Você apresenta a sua opinião, a pessoa vem com a opinião dela, se não for favorável, ela te rebate dizendo: você só pensa assim porque você não tem conhecimento. Porque se você tivesse conhecimento, você estaria pensando como eu. E isso não é real. Isso não é. Olha, você não aceita a minha linha ideológica porque estamos em pleno século super mega avançado, mas você tem uma mente atrasada. Né? Nada novo embaixo do sol. Então aquele povo começou a buscar conhecimento. Filosofia, surgiram grandes homens na filosofia, com grandes pensamentos. Mas quem disse que todos aqueles pensamentos eram reais? Porque eu vou descrever, todo mundo tem. Eu vou descrever a imagem do filósofo na sua mente. Todo mundo tem essa imagem. O filósofo chega, olha para o além. E se ele olhou profundo e soltou uma frase, aquela frase passou a se tornar real, porque o filósofo disse: é ou não é? Quando você pensa no filósofo, você logo imagina ele olhando para o nada, né? Olhando para a mente dele, né? E nada novo. Então, assim, estava ali a filosofia, e hoje a gente vê o povo se debatendo com as linhas ideológicas, né? A ciência começava a se multiplicar além da conta. Tá diferente de hoje? Gente, olha a inteligência artificial como tá. Extremamente avançada. Essa semana que passou, meu cunhado veio em casa e a gente rolou de rir lá com ele. Ele contou, ele pediu algumas cartas pro meu sobrinho. Cartas é algo que você escreve do coração, expressa a sua alma. Mas tem gente que não gosta de escrever. Quem é que gosta de escrever? Eu gosto de escrever uma carta, mas tem gente que não gosta. Ó, meu filho ali no fundo, eu já vi que não levantou a mão. Né? Levantar. Né? Melhor levantar, né, filho? Tem gente que não gosta muito, que fica olhando pro papel do tipo, mas o que eu vou escrever? O que eu falo? Tem algumas vezes eu pedi carta significativa de pai, mãe para um filho. Olha, vai ter um momento, uma homenagem. Escreve uma carta. Aí a pessoa me ligava. Eu pensei comigo, né? A coisa mais fácil, uma mãe escrever uma carta para um filho. Não, ligava a mãe e falava: eu não sei o que escrever, o que eu escrevo? Né? Então tem pessoas que têm dificuldade, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser quem for, ela vai ter dificuldade de se expressar, e isso não significa que ela não tem amor, prazer, carinho pela pessoa ao qual ela tem que escrever, mas ela tem dificuldade. E aí meu sobrinho, que não gosta muito disso, achou uma prática solução. Ele entregou as cartas para o meu cunhado começou a ler. Nossa, uau, hein? Gente, mas foi você que escreveu? Ele, não, eu puxei no chat GPT. Ou seja, ele buscou inteligência artificial para escrever.
as cartas para ele. Fácil, né? Prático. Ontem obrigada, Gui, Deus abençoe. Ontem eu estava mostrando aqui para o pessoal da escola de líderes, na quinta-feira, a inteligência artificial, né, uma área chamada Sora, criou um desenvolvimento lá, onde através de um texto, ele já cria toda uma cena, né, de 1 minuto, um filminho de 1 minuto. Gente, antes, vamos pegar tempos atrás. Primeiro, você desenhava, aí através dos desenhos, né, lá na parede, no Egito, através dos desenhos você visualizava a cena, né? E aí os anos foram passando, outros meios, outras técnicas. Gente, as histórias em quadrinhos foi uma revolução quando eles conseguiam fazer os personagens se mover através das folhas, né? Você vai descer nas folhas com o mesmo desenho, mudando apenas pequenos pontos, e o personagem se movia. E era assim que fazia o desenho animado, né? O desenho era animado, porque de você soltar as folhas, o desenho... Quem fez isso na escolinha? Eu lembro que eu fiz isso na escola, né? De fazer o desenho ficar animado. Nossa! Eu imagino quando o desenhista descobriu isso, deve ter sido a revolução. Só que hoje nós já estamos e depois, né, veio a área do Carlos Henrique, né, designer gráfico. Então eles desenhavam o gráfico, tudo tal, aí depois transferia aquilo para o computador de imagem, montando imagem por imagem, montava-se, né, o desenho. Tá aí a Pixar, né? É Pixar, né, que fala, né? Dos desenhos, né? Imagina uma inteligência daqueles homens para fazer o Toy Story acontecer. Oi? 20 anos para produzir o primeiro. Imagina! Agora, a inteligência artificial, você põe o texto e ela em segundos monta um filminho de 1 minuto para você. Nós estamos aqui. É onde nós estamos. E a Bíblia diz que essa inteligência vai ainda se multiplicar. Se segura, porque o negócio vai aumentar. Vai crescer muito mais. Ou seja, nada novo embaixo do sol. Porque nós estamos nesse meio dessa inteligência e nós temos que correr atrás de mais inteligência e mais conhecimento, né? A política também nasceu naquela época e ela tinha os seus meios de manifestações. De repente, a política começou a mudar. Nós estamos num quadro completamente novo político, né? E essa última aqui, o quadro que nós estamos, é totalmente influenciado pelas redes sociais. Antes, gente, vamos pegar antes, para ter um ato, por exemplo, né, ali, né, de mudança, de transformação num quadro político, as pessoas saíam na rua, pintavam o seu rosto. Quem aqui lembra, né, daquelas manifestações, como é que eram os caras pintadas? Quem lembra disso, né? Mas para alguém saber que eles existiram, precisava ir uma câmera, filmar, passar no noticiário. Alguém precisava assistir o noticiário, né? Ficar sabendo. E o máximo que podia se expandir é se comentasse um com o outro. Ou na escola, se o professor viesse trazer esse comentário. Porque, na verdade, o professor realmente precisava comentar. Porque os adultos não falavam de política com as crianças, né? Não rolava esse assunto. Meu Deus, e para as crianças era uma ideia, meu Deus, esse assunto é super chato, né? E aí depois, só se o professor levasse esse assunto para a sala de aula, porque as crianças não comentavam com os pais, muito menos assistiam o Jornal Nacional, porque essa hora as crianças já estavam dormindo. Começava o Jornal Nacional, era hora de criança estar na cama.
Então nós não sabíamos de política. Hoje as crianças sabem de política, hoje as crianças vão às manifestações. Isso porque as redes sociais começaram a acontecer. Gente, esse ano vai fazer 35 anos que aquele homem parou na frente de um tanque lá na Praça da Paz, na China, lá, e ficou parado ali. Aquela cena, todo mundo já viu, você pode, não sei que fase você tá, mas todo mundo já viu essa cena em algum momento na escola ou na internet, aquele homem parado. Você sabia que aquele homem recebeu mais de 20 prêmios pela paz, mas ele nunca o recebeu porque ninguém sabe quem é aquele homem? Até hoje não se sabe quem ele é. E eu te pergunto, se essa cena fosse aqui agora, não saberiam em segundos quem é aquele homem? Lógico, alguém ia bater uma foto, jogar no WhatsApp e falar: gente, você viu que o fulano teve coragem de fazer? Ah, não, sério que ele fez isso? E já compartilhava no grupo da família, a família já jogava no Instagram: olha o que o meu filho fez, né? E aí já corria o Facebook, já estava o mundo inteiro sabendo. Mas aquele homem é um homem anônimo até hoje. Então as nossas redes sociais aceleraram muita coisa e fez com que isso ficasse muito rápido. E Lucas, pode parecer que ele estava num passado muito distante, mas Salomão já tinha avisado que ele estaria presente aqui até hoje. O conhecimento vai se acelerar, mas você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para quem é Jesus. E era o que Lucas estava fazendo com os gregos. Ele estava tentando fazer com que os gregos olhassem para Jesus. E ele descreve Jesus no seu evangelho como um homem que nasceu, que trabalhou, que cresceu, que teve infância. Ele está descrevendo a infância de Jesus. Então, olha, Jesus teve infância, Jesus trabalhou, Jesus estudou, Jesus cresceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Então ele foi descrevendo como um homem. E para isso, para os gregos, eu vou te falar uma coisa, isso aqui era muito necessário. Na época que os gregos se encontravam, porque eu ainda vou te falar que se ainda fosse em tempos anteriores, com certeza Jesus seria aceito primeiro pelos gregos, e os gregos passariam a pregar o evangelho por toda parte, né? Por quê? Porque, na verdade, essa época que os gregos se encontravam de buscar filosofia, o que era a filosofia para eles? Era a resposta de tudo aquilo que eles criaram na mente de deuses que não eram reais. De repente, eles começam a perceber que todos aqueles deuses da mitologia que eles criaram eram nada mais, nada menos do que deuses egoístas que brigavam por si, que lutavam por si e não olhavam por eles. Porque pega os deuses mitológicos. Já começa que eles eram bem estranhos, né? Alguns deles tinham cabeça de animal, né? Como corpo de cavalo e tronco de homem, né? Ou eles eram homens muito perfeitos, numa perfeição impossível de se alcançar, aquelas deusas gregas maravilhosas. Você imagina as mulheres gregas pensando: eu nunca vou conseguir um verdadeiro amor porque eu não tenho a imagem dela, né? E aí quando a gente começa a olhar para aquelas histórias, né? E os homens fortões, lindos, perfeitos, e aí aquelas mulheres olhavam para o marido e pensavam: não, meu homem não é um homem perfeito, porque ele não tem a imagem de um Deus, né? E era isso que eles procuravam. E aí de repente eles começam a ver
que naquelas histórias mitológicas, aqueles deuses não estavam em favor do povo, mas sim das suas vontades, dos seus desejos, porque eles eram frutos de uma realidade carnal que eles mesmos viviam, que eles construíram. São deuses construídos pela mente humana. Todos aqueles deuses tinham a vontade de homem, porque foram eles mesmos quem construíram. Era uma mulher perfeita para um homem perfeito, que tinham relações sexuais abundantes, porque eles eram frutos da imaginação e da vontade carnal daqueles homens. Quando os gregos se deparam com isso, eles falam, não, a gente tem que pôr o pé no chão. A gente tem que pôr o pé no chão, a gente tem que entender a realidade. E aí nasce a filosofia. Esses homens começam a dizer, não, gente, pera, vamos pensar, vamos buscar a ciência e a explicação de uma forma mais sólida, o mundo é real, tá todo mundo aqui vivo, não tem Deus nenhum. E ainda começa, você imagina a fase de transição para tudo isso? Devia ser uma mistura de deuses gregos com filosofia. O começo disso deve ter sido uma lambança só. Mas até uma hora que grandes nomes da filosofia começam a surgir e eles começam a parecer sábios aos homens. Por quê? Porque a filosofia ela é muito mais sólida do que uma ideia de um Deus que vive lá no Monte Olimpo e sei lá quando ele vai resolver vir me ajudar. Mas a filosofia, sim. A filosofia ela tem estratégia e conhecimento para mim, né? E aí vem Lucas e apresenta, olha o que Lucas faz. Lucas vem e apresenta um Deus que é homem, que senta junto com os homens, que conversa com os homens, que se relaciona com os homens e que com apenas 12 anos tem muito conhecimento. Isso para os gregos é muito longe de alcançar, porque os deuses deles viviam lá no alto monte, vivia muito distante, não aparecia entre eles. Mas vem Jesus e Jesus faz parte do povo e Jesus vem servir ao povo. Então esse cenário que Lucas apresenta é o cenário que os gregos realmente precisavam, como nós precisamos. Até hoje temos um Deus que vive entre nós, que senta conosco, que parte o pão conosco e que nos ensinou o que é o verdadeiro amor, né? Essa narrativa de Lucas é o que nós precisamos. Um Deus que se fez conosco e veio até nós e não deixou de ser Deus. E não deixou de ser Deus, de ser poderoso, mas nos amou a ponto de sentar ao nosso lado e pegar na mão. Para aqui esses deuses gregos que serviam a si mesmo e eram muito distantes, jamais desceriam e se faria um de nós e pegaria na mão e nos amaria e choraria conosco. Naquela passagem onde Jesus olha ali Lázaro enterrado e ele chora porque ele sentiu a dor, e tantas passagens que mostram que ele se compadecia, ele tinha compaixão porque ele se fazia um de nós e ele precisou vir para nos dizer: é possível você vencer esse mundo, é possível você alcançar esse mundo, porque hoje, na medida que esse mundo está multiplicando a inteligência, eu te pergunto, você está se sentindo capaz de vencer esse mundo? Gente, principalmente na cultura brasileira, um homem quando alcança 40, 45 anos, se ele não detém toda a inteligência de informação, de tecnologia, de computador, ele começa a se sentir para trás, porque ele fala assim, não, eu trabalho
com construção ou com qualquer outra área que não envolva tanto a inteligência, e se ele não domina essa área, ele começa a se sentir muito pequeno. E pensa, eu não vou conseguir vencer esse mundo. E vai chegar uma hora que eu não vou nem conseguir trabalho nesse mundo, porque esse mundo está avançando demais e eu não estou conseguindo acompanhar. Eu não estou conseguindo acompanhar esse mundo. E Jesus senta ali e ele vai mostrar algo que tem muito mais valor do que essa inteligência multiplicada. E é o que Lucas apresentou. Olha, essa inteligência toda, esse conhecimento todo, não é nada daquilo que Jesus possui e ele quer te entregar. Isso não é nada. Esse mundo pode avançar o que for e pode ter inteligência que for, mas se você for como Jesus, se você for o que Jesus espera, você vai dobrar o mundo, porque Jesus deixou doutores maravilhados. E nessa manhã, Deus está te dizendo que você vai deixar a muitos maravilhados com o que Deus vai te entregar. O pastor Carlos Henrique falou aqui, ele estudava muito, ele buscava muito conhecimento, mas nada valia quando ele entendeu quem era Jesus. Paulo disse que tudo se tornou lixo quando ele entendeu quem era Jesus. Olha, todo conhecimento, toda a doutrina, tudo que eu aprendi, olha que ele tinha conhecimento do mundo exterior, ele tinha conhecimento como judeu, das práticas religiosas, ele tinha conhecimento dos dois lados, tudo isso virou lixo quando eu conheci Jesus. Porque quando Lucas aqui vem relatar um Jesus de 12 anos sentado, cheio de muito conhecimento diante daqueles doutores, eu não sei se você reparou a forma o qual ele dobrou mais ainda os doutores. O versículo diz ali no capítulo 2 que Jesus perguntava. Para os gregos, criança não sentava em meio de adulto, não participava de roda de adulto. Eu, quando era criança, não participava. Isso aqui é assunto para adulto, não é para você. Então nem podia perguntar nada no meio dos adultos. Mas também eu não tinha o que perguntar, porque eu não tinha aquele conhecimento. Porque só pergunta quem conhece. O teu professor já te dizia isso. Alguém tem uma pergunta? Aí a sala... Alguém tem uma pergunta? Aí você tomava uma bronca do professor. Se não tem pergunta é porque não pesquisaram, porque só pergunta quem pesquisou, quem foi atrás do assunto. Ou seja, somente aquele que busca conhecer tem perguntas. E Jesus perguntava. E os doutores se maravilhavam com o nível de conhecimento de Jesus e a sabedoria que ele tinha, né? Provérbios 19:20 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Repita comigo, sábio. É aqui que nós encontramos a palavra-chave dessa pregação. A sabedoria de Jesus. E é isso muito maior do que a inteligência e qualquer conhecimento que você possa buscar. A sabedoria. E no fundo, o que os filósofos procuram são ser sábios, mas eles são sábios aos próprios olhos. Isso não tem valor. Mas Jesus, sentado ali, mostrava a sabedoria dele. Esse provérbio diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ele estava buscando ali as instruções no lugar onde ele acharia a sabedoria, na casa do seu pai. A casa do pai é o lugar onde você encontra a sabedoria. A casa do pai é o lugar aonde você vai encontrar as verdadeiras instruções.
E você vai dobrar muita gente inteligente e muitas pessoas dotadas de conhecimento se você trabalhar e continuar buscando essa sabedoria em Deus. Se você estiver na presença de Deus, se você buscar a casa do Pai, você encontra a sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios 16:16, é melhor obter sabedoria do que o ouro, e melhor obter sabedoria do que prata. Não tem valor, não tem dinheiro nenhum que compre a sabedoria. E aí, quando eu cheguei nesse determinado ponto aqui, quando eu escrevi a palavra, eu comecei a buscar vários versículos sobre sabedoria que conectava uns aos outros, né? Porque quem tem sabedoria enriquece. E aí, eu escrevi aqui assim, todos os versículos sobre sabedoria são autoexplicativos. Não tem mais nada que eu possa ensinar ou pregar aqui a respeito de sabedoria. Porque todas as vezes que você lê um versículo sobre sabedoria, ele te dá uma resposta. Uma resposta que você está procurando, algo que você está procurando. E aí, gente, se eu fosse escrever todos os versículos sobre sabedoria, nós íamos levar dias. Então, a minha pregação acabou aqui. Porque quando você buscar a sabedoria de Deus, você vai encontrar tudo que você precisa. Se você começar, olha, começa até da forma mais prática. Joga lá, se aproveite da inteligência, da inteligência que está na tua mão chamada Google. Escreve lá versículos sobre sabedoria e comece a ler os versículos sobre sabedoria. Eles vão te dar tudo o que você precisa. Você precisa de dinheiro? Você já sabe, porque nada vai te faltar. Como que você faz para buscar dinheiro? Começa buscando sabedoria, porque ela vale mais do que o ouro e do que a prata. E aí, você começa a entender que quando você é uma pessoa sábia, você tem dinheiro, porque a pessoa sábia sabe ganhar dinheiro. Uma pessoa sábia não tem problemas familiares, porque uma pessoa sábia senta à mesa e ela não entra em discussões que vai ferir, ou ela vai falar na hora certa. Então é bom ser sábio para ter um relacionamento familiar saudável. Uma pessoa sábia não destrói o seu corpo, não adquire enfermidades, porque quando uma pessoa é sábia, ela olha e fala, não, isso aqui não é bom, eu posso até estar com vontade de comer ou de fazer, mas eu não praticarei porque eu entendo que depois meu corpo vai sofrer com isso. Então a sabedoria, ela te leva a ser próspero em todas as áreas da sua vida, porque ela vai conduzindo o teu caminho. A sabedoria te conduz no caminho correto. E aí, se você voltar para lá, quando os pais chegam e falam assim, filho, por que você fez um negócio desse? Ficou aqui sozinho. Imagina, gente, depois de 1 dia e meio, você começa a procurar, Maria, Jesus não está com você? Maria vira, achei que estava com você. Não, ele deve estar então aqui na caravana com algum familiar. Aí começa a procurar no meio dos familiares, não acham Jesus. Imagina o pânico. Cadê o Benjamin? Onde está o Benjamin? Meu Deus! Imagina o pânico, né? Aí eles voltam, eles já tinham caminhado 1 dia e meio, agora volta trajeto mais 1 dia e meio, foram achar ele 3 dias depois, sentado no templo. E a resposta dele, né, em algumas traduções está assim que ele diz, por que vocês se espantam? Não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Outras diz, cuidar dos negócios do meu pai, né? Isso já fazia parte da obra dele. Ele está naquele lugar e apontar a sabedoria que ele tinha. E ser um instrumento para que depois Lucas pudesse mostrar aos gregos todo o conhecimento e toda a filosofia. Vã perto da sabedoria que Deus pode te entregar.
Ele estava ali cuidando dos negócios do pai, e aproveito para fazer a propaganda a respeito aqui da rede de empresários. Por que uma rede de empresários? Porque às vezes a pessoa está procurando ali no dinheiro, no desenvolvimento da sua empresa, quando Jesus está falando assim, realmente nós temos que cuidar dos negócios. Jesus cuidava dos negócios do pai. Você vai cuidar dos seus negócios, mas precisa ter sabedoria para conduzir. Não adianta você ter um bom negócio se você não tem sabedoria, porque senão você perde a sua empresa. Quantos homens grandes, por falta de sabedoria, perderam grandes negócios? Gente, quem trabalha com dinheiro, empreendedores, administradores financeiros, sabe que não adianta você ganhar muito dinheiro se você não tiver sabedoria para administrá-lo. Você vai perder. Você vai perder o dinheiro. Você precisa de sabedoria. E essa passagem aqui, ali, o Rubem vai colocar ali o versículo do capítulo 2. Deixa eu ver qual que foi. Eu não vou ler ele na hebraica, na judaica. Era lá. Aqui. No versículo... Ele vai voltar um pouquinho antes. Capítulo 2, versículo 40. Diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso na RA, né? Eu quero ler para vocês na judaica. Diz assim, a judaica ela é uma tradução do grego para o inglês e depois português. Então ela tem uma tradução bem firme. Quando Yosef e Miriam terminaram de fazer tudo da Torá, Adonai exigia voltaram para Galil, para Nazaré, na sua cidade. A criança cresceu, ficou forte e cheia de sabedoria. O favor de Deus estava sobre ele. Então a criança cresceu, questão física, forte, né, saúde, e cheia de sabedoria. O favor de Deus estava sobre ele. A Bíblia diz no Salmo 111, versículo 10, e aqui nós estamos iniciando essa passagem onde Jesus precisa ir para o templo, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter sabedoria? Tudo começa no temor, porque só Deus pode te dar sabedoria. Revelam prudência a todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aonde começa a sabedoria? No temor a Deus. Aquele que teme a Deus, ele adquire sabedoria. E aí o texto segue contando a história, ele está lá. Então, ele está sentado em meio a doutores, é porque ele tinha um temor de Deus e ele sabia o lugar que ele tinha que estar. Se você tem temor de Deus, você sabe que o teu lugar é na casa do Senhor. Amém? E aí finaliza essa passagem lá no versículo 50, se não me engano, ou 51. 52. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha o que diz aqui. E Yeshua crescia em sabedoria e estatura, obtendo o favor das pessoas e de Deus. O favor de Deus. Ele atingiu o favor de Deus e das pessoas. Eu não disse para você, uma pessoa sábia, ela sabe se comportar, então ela alcança o favor dos homens. Uma pessoa sábia também sabe se comportar diante de Deus. Ela alcança o favor de Deus.
E aí, você pode estar se perguntando, bom, ok, começa no temor. Como eu faço para adquirir, então, essa sabedoria? Tiago 1,5. Gente, versículo mais autoexplicativo que esse não existe. Tiago 1,5 te dá a resposta. Põe lá a resposta. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus dá de graça para quem pede sabedoria. Só que você só vai ter a ideia de pedir sabedoria para Deus se você tiver temor dele. Viu? Viu como tudo começa no temor? E quando você tem temor, você o busca em sua casa. E aí você começa a compreender o quanto é necessário ser sábio. A hora que você entende como é necessário ser sábio, o que você vai fazer? Você vai pedir sabedoria para Deus. Senhor, me faz uma pessoa sábia. E a sabedoria é muito mais do que conhecimento, do que inteligência, do que tudo que esse mundo pode lhe dar e lhe apresentar. E sabe o que Jesus mostra em sua palavra, ali em 1 Coríntios 1:21? Que essa sabedoria aqui está totalmente reservada a você. E que para os homens, ela vai ser ali loucura, mas ela é a resposta para eles. 1 Coríntios 1:21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Porque o mundo não conhece essa sabedoria. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Nós precisamos da sabedoria de Deus, do temor de Deus, para entender quem é Jesus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando a gente chega e diz que essas ideologias são vãs, que nada disso, e o vizinho lá começa a falar, isso é porque você não tem conhecimento, você não entende nada. Isso nada mais é do que esse versículo testificando que a minha pregação é loucura. Mas a minha pregação tem algo que todo aquele conhecimento não tem. Tem sabedoria. Tem sabedoria. E sabe qual é? Na nossa reação ali sábia, nem discutimos. Quando a pessoa chega lá, por isso que você não estudou, nanana, parece que ela está sendo, naquela hora, o mais conhecedor de tudo. Mas eu te digo, nós é que estamos olhando e tendo compaixão, porque o mundo não o conheceu. Mas nós que os conhecemos, vivemos dessa sabedoria que está em Deus e através dela pregamos a salvação. E isso é a graça. E isso é a graça de Deus sobre nós. Jesus crescia em sabedoria e graça e alcançava o favor do Pai. O que você precisa do Pai? O que é que você precisa do Pai? Feche os seus olhos. O que é que você precisa do Pai? Se você precisa de algo do Pai, você vai encontrar esse favor quando você buscar nele a sabedoria. E a sabedoria, ela começa através do temor. Cada vez que você teme a Deus, você encontra nele a cada sabedoria. Você vem à casa do Senhor, você aumenta em sabedoria. E nessa sabedoria, você encontra o favor do Pai. Amém? Você quer a sabedoria de Deus? Você quer a sabedoria de Deus? Você quer ser sábio e alcançar o favor de Deus? Então peça a Ele, porque Ele dá de graça. O mundo, para encontrar esses filósofos e todo conhecimento, o preço é muito alto. E Deus te dá sabedoria de graça. Então quero te convidar para você ficar em pé.
E você repetiu uma oração assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entendi que no temor do Senhor eu encontro sabedoria. E nessa sabedoria eu crescerei diante de ti e dos homens, encontrando teu favor e dos homens também. Pai, para isso eu te reconheço como o único Senhor e Salvador, aquele que o mundo não conheceu, mas eu hoje reconheço como meu Salvador, único e suficiente Deus. Eu peço, Pai, entrega da tua sabedoria para que eu possa continuar buscando ao Senhor, vivendo em tua casa e se firmando cada vez mais nos teus caminhos. Pois eu declaro que em mim o Senhor pode habitar. Por isso escreve o teu nome, o meu nome no teu livro da vida e me dá a paz que excede a todo entendimento e a sabedoria que o mundo não conheceu. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nós temos aqui alguém que fez essa oração pela primeira vez, pedindo, declarando Jesus como único Senhor e Salvador? Não? Todos já fizeram? Todos já fizeram? Você já havia feito essa oração declarando Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. O mundo não o conheceu. E o mundo nunca saberá expressar quem Ele é. Mas nós temos conhecimento de que Ele é nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador. O mundo pode multiplicar aí a inteligência e o conhecimento, mas tudo isso se torna enfado. Mas no Senhor nós buscamos sabedoria, e na sabedoria nós alcançaremos o favor do Pai. Você precisa do favor do Pai? Busque ao Senhor em sua casa, multiplique a sabedoria nele e encontre o favor do Pai, e Ele ainda diz que você encontrará até o favor dos homens. Amém? Deus abençoe sua vida, um ótimo domingo.